torná-la próxima de certas sensibilidades de tipo New Age. Bem, para o autor, o novo dessa igreja repetiria o padrão brasileiro tradicional, não sendo, portanto, nada novo para nós brasileiros. Em outras palavras, a Igreja Universal inova em relação ao padrão clássico protestante e talvez até pentecostal, quando ela se mostra mais brasileira. Dessa forma, sua novidade se reduz a uma nova forma de expressar elementos antigos, já por longa data presentes na cultura brasileira. A IURD representaria, assim, uma ilustração de como culturas locais, no caso a brasileira, reformulam os elementos globais e externos, dando a eles outros significados. Os elementos importados seriam traduzidos na estrutura cosmológica local, no caso a brasileira, e assim absorvidos por essa sociedade. Observamos assim que para Sanchi, a IURD inova também por se aproximar do que acontece no primeiro mundo, com o que tem sido chamado de pós-modernidade. Nesse cruzamento com a experiência da pós-modernidade, também se observa um conjunto de autores que sugerem que a sociedade contemporânea tem retirado a força dos mais diversos pertencimentos religiosos. Acho que o Ronaldo Almeida é um bom exemplo dessa tendência. Isso que estaria ocorrendo em todo o mundo se expressaria também no Brasil, com maior força devido à sua tradição já sincrética. Assim, a adoção de uma identidade pentecostal seria superficial, passageira e com pouco ou nenhuma importância na redefinição da subjetividade dos indivíduos. Nesse caso, a conversão pentecostal não seria capaz de transformar indivíduos nem romper com a cultura mais ampla, que no caso seria a da sociedade pós-moderna. Nesse sentido, ou nesse modelo interpretativo, essa cultura mais ampla estaria impondo seus valores e estilo de vida à prática pentecostal. Sob a ótica desses autores brasileiros, dados como de Simon Coleman, sobre fluidez, até o multipertencimento, a frequência de diferentes denominações no contexto da Suécia, dos aderentes da World of Life, seria interpretado como um fenômeno não cristão em si, mas pós-moderno. Observa-se ainda que desde os anos de 1990, a IURD tem sido objeto quase exclusivo de análise quando se pretende discutir pentecostalismo no Brasil, como faz Paulo Monteiro em 2006. Os argumentos acima de Sanchi, Negrão e outros, de que a novidade pentecostal seria no Brasil apenas uma aparência, portanto é amplamente compartilhada e será representada com ênfases distintas nos textos de Oro, Prandi Perucci, uma Patrícia, não sei que é Patrícia, né? Velho, Almeida, Monteiro, Mariano, Mafra, Zaluar, entre outros. É preciso dizer, no entanto, que mais recentemente, alguns desses autores têm reelaborado suas interpretações, a exemplo de Patrícia Birman e Pierucci, no sentido de passarem a cogitar algum nível de impacto do pentecostalismo sobre a cultura brasileira. Birman, por exemplo, em artigo publicado na revista Mano, sugere uma pentecostalização da moralidade de segmentos sociais mais pobres. Pierucci, por sua vez, apontará para o self-individualista produzido pela conversão ao pentecostalismo. Agora eu vou falar sobre a Igreja Universal como objeto, já que ela se salienta tanto nessa literatura. Apesar da Igreja Universal não ser a maior igreja pentecostal no Brasil, podendo ser bem pequena em várias regiões do país, muitos autores analisam a questão do pentecostalismo no campo brasileiro, referindo-se apenas ao que se observa na IURD. Essa superênfase na IURD traz ainda mais dificuldades ao entendimento do pentecostalismo no Brasil, devido a problemas metodológicos recorrentes em pesquisas sobre essa igreja. Um desses problemas mais comumente repetido por vários pesquisadores da IURD é o de negar ou silenciar a existência de níveis diferenciados de adesão a essa denominação. Com isso, se considera a prática e discurso daquele que seria um cliente ou em uma etapa inicial do processo de conversão, como sendo o discurso de todos os fiéis dessa igreja. Nega-se ou silencia-se que há na IURD fiéis com forte comprometimento à sua comunidade religiosa e que esse comprometimento ou conversão se dá por etapas que podem ser bem lentas. Os autores deixam de problematizar a complexidade do processo de adesão, conversão e fidelização na IURD, preferindo congelá-la e caracterizá-la através da sua clientela e não da sua comunidade. Esse modelo interpretativo
interpretativo e metodológico contrasta justamente com aquele empregado com a religião que esses mesmos pesquisadores dizem a IURD mais se parecer, a afro-brasileira. Nessas últimas não é a clientela que a caracteriza, ou não é ela o foco da pesquisa, pois se assim o fosse, seriam os pesquisadores obrigados a dizer que os aderentes se dizem católicos, e não haveria, portanto, relação genuína com o afro-brasileiro. Centra-se na comunidade de Santo, pequena, mas como argumentam os pesquisadores, qualitativamente representativa do conhecimento religioso. Por outro lado, a dificuldade de pesquisar essa comunidade da IURD pode levar muitos a negar que a IURD possui algum tipo de comunidade e se reduza a pastores, bispos e clientes. Por seu alto grau de fechamento, tem-se pouco acesso aos obreiros, pastores e outros membros mais militantes e convictos da IURD. Pastores e obreiros se recusam a dar entrevistas e até a conversar com pesquisadores. Dilemas éticos de pesquisar sem se revelar pesquisador têm gerado conflitos e impedido pesquisas. Por isso, com poucas exceções, Roberta Campos, Lívia Costa, Edlaine Gomes, são exceções. Bem, vou repetir. Por isso, com poucas exceções, essas exceções que eu citei, tem se afirmado não existir nenhuma comunidade religiosa e se estudado apenas os clientes que vão à igreja para resolver problemas específicos. E afirma-se que estes não se integram em nenhum grupo ou atividade como fazem conversos das outras igrejas. Os estudos desses clientes reforçam já o suposto de que não há teologia na IURD e que os seus membros não possuem nenhum conhecimento religioso. Por sua capacidade de lidar com a política, com a mídia, especialmente por sua expansão internacional, a IURD tem despertado o interesse de pesquisadores de várias partes do mundo fora do Brasil e tem levado pesquisadores brasileiros a ampliar geograficamente seu campo de estudo, embora continue a focar a cultura brasileira. A cultura brasileira tem sido o foco de muitos estudos sobre a IURD no exterior, mas também se foca na sua capacidade de adaptação à economia global e neoliberal. Nessa linha de reflexão é importante destacar também que há um conjunto de estudos que apontam afinidades da IURD com os novos tempos do neoliberalismo e, nesse caso, a IURD é apontada não como continuidade da cultura brasileira, mas uma expressão da cultura global. Entre esses estudos destacamos os trabalhos de Paulo Gracino, Vânia Mesquita e Viviana Lima, que apontam para afinidades entre o discurso da teologia da prosperidade e o neoliberalismo. Apesar de alguns autores terem interpretado o pentecostalismo da mesma forma que as demais igrejas protestantes como ameaças à cultura brasileira, seja por converter malandros, seja por criticar a valorização que se fazia da malandragem, outros autores, adotando o paradigma da impossibilidade de conversão em culturas culturais, veem no pentecostalismo uma forma de malandragem, isto é, uma estratégia de ludibriar para obter vantagens materiais. Nesse aspecto, embora o foco maior seja a Igreja Universal, foca-se também em outras igrejas. Bem, Alves sugere, sobre pesquisas do universo prisional, Alves sugere que os pastores e políticos pentecostais de denominação diversas da Baixada Fluminense apoiam as gangues de extermínios e matadores e também são apoiados por esses grupos. Há ainda nessa linha de argumento muitos trabalhos que estudam a conversão ao pentecostalismo nas prisões. Sobre pesquisas no universo prisional, Eduardo Guzmão, em tese defendida pelo PPGA da UFPE, com perdão ao provincianismo, em citar trabalhos da casa, critica a maioria dos estudos sobre conversão pentecostal por imputar sempre uma motivação nada espiritual nem ética, mas instrumental aos presos. Esses trabalhos, portanto, questionam a sinceridade da conversão, ou melhor, a própria conversão. Os presos não se tornariam de fato pentecostais, mas fingiriam para se proteger de alguma coisa ou obter alguma vantagem. Para Guzmão, esses estudos não levam em conta que a conversão é um processo
ocorrido precisa ser presentificada, comprovada pelo convertido. Por outro lado, os sinais da transformação sempre são avaliados de maneiras variadas, validados, questionados ou negados, de acordo com o lugar que se ocupa no campo religioso. Pastor, irmãos de fiéis, fiéis de outras religiões, companheiros de carceragem que comungam ou não da mesma fé, e antropólogos. De forma similar, um outro conjunto de autores de vertente mais sociológica e também da ciência da religião explica o crescimento desses movimentos pentecostais e carismáticos, e em especial da Lourdes, como fruto de estratégias de marketing das agências religiosas. Entre esses autores destacamos Leonildo Campos, Jardilino, Mariano, Peretti. Novamente aí, as conversões seriam processos culturalmente superficiais que não levariam a mudanças com algum tipo de permanência. O foco desses estudos seria mais as agências religiosas e em seus projetos de proselitismo ou missionários. Nesse caso, o foco não é no discurso cristão em si, que pode ser até questionado em relação a algumas igrejas. É, portanto, nesse sentido que a literatura brasileira, sobre a Lourdes, afirma que essa igreja não traria nada de novo para a cultura brasileira. Embora seja nova em termos de uso da mídia, de expansão para o exterior, uma nova forma de relacionar religião, política e dinheiro, não seria nova em termos culturais. Além de não promover culturas com a cultura mais ampla, ela não seria capaz de transformar de fato os fiéis. Bem, em contraste, na antropologia do cristianismo, o conceito de conversão, a metodologia comparativa e a sociologia weberiana estão em destaque. Sobre essa última, apesar de não ser reconhecida e citada explicitamente pelos autores, podemos identificar em Joe Robbins, por exemplo, através da própria temática do foco nas religiões de salvação e a ruptura dessas com a tradição, bem como o uso da tipologia ideal como aproximações com os escritos de Weber. Mas para definir se conversão seria uma ruptura ou continuidade, seria preciso identificar com o que se rompe ou dar continuidade. E isso só pode ser feito se entendemos o que é cultura no contexto. E aqui já destacamos que a ideia de cultura entre pesquisadores brasileiros tem forte impacto nas suas interpretações da conversão pentecostal. Tem mais tempo? Afirmar que o pentecostalismo não tem sucesso em mudar nossa cultura corresponderia a afirmar que fomos bem-sucedidos resistindo à colonização de nossas consciências. Somos fiéis a nós mesmos. O pentecostalismo seria parte dessa cultura ocidental que ameaçaria e colonizaria as consciências dos povos que foram dominados pelo Ocidente. Esse tipo de argumento cria um paradoxo. Como algo que não consegue afetar nem mudar uma consciência possa ser entendido como negativo ou ameaçador. Se não teria poder para mudar nada, como seria capaz de ameaçar? Importa destacar que nessa linha interpretativa, apenas aparentemente com seu idioma e religião, a nação brasileira daria continuidade à cultura do colonizador, porque diferentemente desse, teríamos a capacidade original de tudo sincretizar. Canibalismo surge como metáfora poderosa para pensar e fabricar o Brasil. Sobre o pensamento social brasileiro, Roberto Mota já chamou a atenção para a presença da ideia da identofagia em muitos intérpretes do Brasil. Aí que essa discussão se liga à Brasilodisseia, que você chamou a atenção na sua conferência. De fato, no Brasil, o papel ativo dos pensadores sociais, especialmente antropólogos, na construção da cultura nacional já foi bastante discutido. Quando Gilberto Freire e Roberto da Mata destacam a tendência à mistura de raças e de religião na cultura brasileira como traço da cultura nacional, e Sérgio Buarque de Holanda, a cordialidade, estão valorizando positivamente esses traços e construindo essa cultura em contraste com a cultura dominante nos Estados Unidos e na Europa. Mas recentemente notamos a reinvenção desse modelo identofágico na produção teórica da antropologia brasileira em Vilaça e Viveiro de Castro. O perspectivismo observado em seus nativos muito se assemelha e se alia a essa tradição intelectual hegemônica brasileira que remonta ao início da formação do que se pode chamar de ciências sociais no nosso país.
Não se trata aqui de reduzir o sofisticado modelo teórico do perspectivismo de Viveiro de Castro a uma ideologia do nacional. Por outro lado, consideramos que se o perspectivismo, com sua ideia de transformação em indígena, nos ajuda a romper com essencialismos, substâncias inatingíveis, por outro, notamos nesse modelo teórico a recorrência do canibalismo como metáfora-chave para interpretação e análise cultural, onde a transformação indígena é sempre a transformação do mesmo. Portanto, paradoxalmente, não será o perspectivismo, mas justamente a antropologia do cristianismo, como pensado por Joel Robbins, que pode e tem provocado uma reavaliação de antigas interpretações sobre o pentecostalismo e cristianismo em geral em solo brasileiro. Outra ilustração de como a noção adotada de cultura supõe um tipo de interpretação reduzindo a capacidade analítica do pesquisador é apresentada de forma detalhada por David Lanham, em sua análise sobre a noção de cultura popular usada por vários pesquisadores no Brasil, entre esses Carlos Rodrigues Brandão. A noção de cultura popular como resistência ou forma de luta expressa uma reação a processos intensos de urbanização e modernização da economia que tende a estimular o desprezo por crenças e práticas tradicionais consideradas atrasadas e inferiores. Assim, a noção de cultura popular como uma forma velada de luta, além de trazer embutido uma interpretação a priori, traz também um projeto social e político de apoio a essas resistências. No entanto, os aspectos que o antropólogo definirá como parte da cultura popular serão que ganharão legitimidade e deverão ser defendidos ou reforçados em sua resistência. Esse problema acima tem sido discutido também por Roberto Mota, analisando o maior apreço da religião brasileira pelos antropólogos. Esse autor comenta a existência do que chama de uma santa aliança entre religiões afro-brasileiras e os antropólogos no Brasil, e sugere que os pentecostais recusam essa aliança e tende a não ser muito bem visto pela antropologia nacional. Esse autor chama a atenção que os livros de antropologia sobre as religiões afro-brasileiras vêm já há algum tempo sendo lidos por pais de santos que escrevem seus livros religiosos. Essa relação entre afro-brasileiro também já foi objeto de reflexão de Patrícia e de Frei. Bem, para efeito do argumento desse artigo, importa aqui chamar a atenção para a questão da antropologia de si próprio resultar na construção de uma autoimagem. Vale ressaltar que consideramos que o papel desempenhado pela antropologia na construção da cultura brasileira em nosso país seria quase que inevitável, reforçado o fato dela ser uma antropologia feita em casa, em sua grande maioria. Entendemos que a antropologia do cristianismo pode, por contraponto metodológico, com sua ênfase em uma agenda comparativa e utilização de tipos ideais, nos ajudar a relativizar o nosso lugar no campo e, com isso, pôr em perspectiva as nossas interpretações do pentecostalismo. Em que medida essas interpretações não estão contaminadas por ideias a priorísticas sobre o que entendemos e definimos ser cultura brasileira? A proposta de Robbins nos ajuda a ir além do viés de nossas ciências sociais, que enfatiza as nossas especificidades e faz com que percamos a noção de que o que acontece no Brasil também pode acontecer em outros lugares. A ênfase no sincretismo como sendo algo tipicamente brasileiro seria um exemplo desse viés, ou seja, dessa nossa mania epistemológica quase obsessiva de vincular tudo a uma matriz cultural sincrética e a nossa identidade brasileira específica. Esse desejo de mostrar que não nos contaminamos com pentecostalismo ou modernidades contrasta com o desejo de dizer que não somos mais portugueses, apesar da língua ser a mesma, a religião a mesma. Não somos igual ao resto da América Latina e temos uma identidade própria de uma nação. Como isso é construído pelas próprias ciências sociais, é que precisa ser relativizado. É o que a antropologia do cristianismo coloca em evidência com sua metodologia que foca na ruptura. Por outro lado, não podemos imaginar que os processos sociais se dão no vazio e, portanto, o modelo da antropologia do cristianismo precisa dialogar com questões relativas ao local, ao contexto, à cultura. Surge como fundamental para a análise uma perspectiva relacional. Do que analisamos até este momento, não podemos pensar a ideia de ruptura sem levar em conta a continuidade. Tanto uma como outra são relacionais, tal o conceito de identidade.
Você só tem uma identidade porque existe alguém para contrastar. Existe um outro. Da mesma forma, você somente pode romper ou continuar em contraste. E também apenas pode romper em aspectos e não no total. A continuidade total seria não mudança, o mesmo que a negação da vida, que é processo contínuo de transformação. Do mesmo modo, a ruptura total seria morte e não existência. Minha sensação neste momento é que eu estou entre duas santas fortes. Yansan e Iemanjá. E fizeram duas apresentações que eu acho extremamente valiosas e que eu espero que sejam publicadas rapidamente, professor, isso é um pouco no senhor. Bom, agora, eu estou entre duas santas fortes, mas estou também perto de um santo, como eu já disse, um santo muito forte, que é o professor Heraldo Malveste, que é o debatedor e que, portanto, vai iniciar os debates. Professor Heraldo, com a palavra. Boa tarde. Já estamos passando da hora do almoço e é muito difícil para mim comentar dois trabalhos tão importantes que foram apresentados aqui, ainda mais com os elogios que o nosso presidente fez, que são indevidos, né? Então, eu realmente não vou poder comentar tudo que foi colocado aqui, porque foram apresentações muito ricas, muito importantes, mas eu gostaria de começar dizendo o seguinte: eu não estudo pentecostalismo, especificamente pentecostalismo, não sei como chamar, evangélico, protestante, enfim, o pentecostalismo que veio dos Estados Unidos para o Brasil. Eu estudo catolicismo. Já há muitos anos eu venho estudando catolicismo, desde catolicismo popular até algumas incursões, uma discussão de catolicismo oficial, enfim, e mais recentemente estou tentando estudar aquilo que nós chamamos de novos movimentos eclesiais, que são muitos. Entre eles, a renovação carismática católica, que é pentecostal. Muito frequentemente se diz que a Igreja Católica teve que fazer alguma coisa para evitar a perda dos fiéis, e às vezes quase se diz que padres e bispos e leigos mais religiosos se reuniram para inventar alguma coisa para combater a perda de fiéis. Essa teoria conspiratória é horrorosa e tem que ser rejeitada. Na verdade, na minha opinião, posso estar errado, estou dizendo verdade, posso estar errado, foi a força do pentecostalismo que arrombou as portas da Igreja Católica contra a vontade da maioria dos padres, contra a vontade da maioria dos leigos e contra a vontade de um número muito grande de leigos católicos, até de pessoas que são católicas por simpatia e que não gostam daqueles gestos exagerados, daqueles cantos, da dança dentro das igrejas, etc. Então, para mim, o fenômeno mais importante que ocorreu no cristianismo, agora para adotar a nomenclatura que a Roberta fez questão de enfatizar, no cristianismo, no mundo, a coisa mais importante que ocorreu foi o surgimento do pentecostalismo. Agora, é muito comum esse surgimento do pentecostalismo ser pintado com determinadas críticas, algumas coisas que tendam a diminuí-lo. Por exemplo, eu não nasci em Belém, eu nasci no interior do Pará, mas eu moro em Belém desde 6 meses de idade. Me identifico muito com essa cidade e foi esta uma das cidades onde se fundou uma das 2 primeiras igrejas pentecostais
no Brasil. No ano passado se comemorou o centenário da Assembleia de Deus no Brasil, que foi fundada em Belém. Mas os dois missionários suecos, o Gunnar Finger e o Daniel Berg, eles chegaram em 1910, se ligaram à Igreja Batista e depois fundaram a Assembleia de Deus. Bem, já existia uma presença protestante no Pará desde o século XIX, vieram algumas denominações e a Igreja Batista já estava lá estabelecida. Agora, há uma versão que é frequentemente contada por fora e que não é aceita, claro, pelos assembleianos, de que houve uma certa trapaça, porque o Daniel Berg e o Mark Ingram já teriam sido expulsos da Igreja Batista dos Estados Unidos, chegaram lá, disseram que eram batistas, foram apoiados pela Igreja Batista, enfim, e acabaram, num certo sentido, dando um golpe, porque converteram alguns batistas para a sua nova forma de fazer cristianismo e fundaram uma nova igreja. Acho que não existem histórias desse tipo com relação ao Francescone, Luiz Francescone, que fundou a Congregação Cristã do Brasil em São Paulo. Mas no caso da Assembleia de Deus tem essa história que evidentemente que não é contada pelos assembleianos, mas já se coloca aí uma perspectiva de uma diminuição. Isso aparece em vários momentos e os textos que foram apresentados aqui, as falas que foram apresentadas aqui mostram isso muito claramente. Agora, eu vou também mencionar alguma coisa sobre a origem do pentecostalismo nos Estados Unidos, que também coloca certas questões que, de certo modo, podem ajudar a criar dificuldades e problemas com este pentecostalismo que veio para o Brasil. Quer dizer, um dos pioneiros do movimento pentecostal nos Estados Unidos foi um branco racista, membro da Ku Klux Klan, e com acusações veladas de homossexualidade, Charles Fox Parham. Ele dava aulas e não admitia a presença de negros dentro da sala de aula. Um negro chamado William Durham pediu para assistir às aulas, mas não pôde entrar na sala de aula. Ele ficava com uma cadeira do lado de fora. Escutou essas aulas todas e, aliás, eu acho que eu estou fazendo uma confusão. William Seymour. William Durham é outra pessoa. Ele assistia essas aulas e depois foi para Los Angeles, criou uma igreja pentecostal negra que permitiu o escândalo da Azusa Street, que foi noticiado pela imprensa americana e divulgou o pentecostalismo nos Estados Unidos. Enfim, daí surgiram, na verdade, dois ramos do pentecostalismo. O ramo negro, que tinha uma perspectiva mais avançada, que tinha uma perspectiva diferente, e um ramo branco, que foi, na verdade, conduzido melhor por William Durham, que resultou no pentecostalismo fundamentalista, reacionário, que teria vindo para o Brasil. Então, todas essas coisas estão apontando problemas nesse pentecostalismo. Mas, na verdade, as críticas feitas pelos colegas mostram muito bem como essas coisas não podem ser vistas exatamente desta forma. Eu queria aqui lembrar um livro que não foi mencionado, que é um livro de um cientista político, não é antropólogo nem sociólogo, chamado André Courtin, francês,
trabalha no Canadá. Ele escreveu um livro que é extremamente importante, na minha opinião, Os Pobres e o Espírito Santo. E ele diz uma coisa muito interessante nesse livro, a propósito, que ele está tratando sobre o pentecostalismo no Brasil. Que há 3 coisas que as igrejas oficiais não gostam, detestam. Ele está dizendo isso no contexto do cristianismo, mas isso poderia, com certas adaptações, se aplicar a outras igrejas fora do cristianismo. Pobreza evangélica é uma coisa olhada com desconfiança. Livre interpretação da Bíblia é outra coisa olhada com desconfiança. E com mais desconfiança ainda, é olhada a íntima relação com a divindade. Ora, tudo isso está de alguma forma relacionado ao pentecostalismo, no Brasil pelo menos, e também nos Estados Unidos, o ramo negro dos Estados Unidos, por exemplo, mas, sobretudo, esta íntima relação com a divindade. Isto é extremamente perigoso para as igrejas estabelecidas. Então, daí também advém uma série de críticas, enfim, isso tudo coloca em perigo o status quo estabelecido, a dominação sacerdotal, enfim. E, no caso da renovação carismática católica, se alguém quiser se dar ao trabalho de ver as orientações pastorais da CNBB com relação à renovação carismática católica, vai ver que é uma lista de proibições. Não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, não podem fazer... enfim, o grande medo é que ocorram as efusões do Espírito, que, na minha opinião, são formas de êxtase ou de transe dentro das igrejas. Mas pior ainda, que ocorram o contrário que eu assisti ocorrer algumas vezes, que ao invés do Espírito Santo ser o Espírito maligno, aí é preciso fazer o exorcismo. E aí não é possível usar a expressão exorcismo, porque dentro da Igreja Católica os exorcistas têm que ser autorizados pelas autoridades eclesiásticas, não pode ser um leigo. Enfim, há um monte de contradições. Bem, mas isso tudo eu estou colocando, num certo sentido, para reforçar tudo aquilo que já foi colocado antes pela Patrícia e pela Roberta. Bem, eu não vou comentar todos os aspectos das exposições, evidentemente, mas eu queria chamar bem a atenção, inicialmente, para essa importância de um novo debate sobre a questão da secularização, do secularismo e da questão da laicidade, que se coloca hoje e que é fundamental. O Brasil é um dos mais antigos países laicos do mundo, mais antigo do que a França. Estava discutindo isso com a Patrícia no ônibus, ela a princípio ficou assim, mas depois concordou, porque no Brasil foi logo após a proclamação da República, 1889, no ano seguinte, logo no início do ano seguinte, veio o decreto de separação entre a Igreja e o Estado. Decreto esse que foi redigido, segundo se diz, por Rui Barbosa ou por assessores sob a orientação dele, enfim, mas no momento em que ele estava fazendo isso, o bispo do Pará, que era um dos grandes líderes do episcopado brasileiro na época, Dom Antônio Marcelo Costa, que depois foi primário do Brasil, e que tinha sido professor de Rui Barbosa na Bahia, foi ao Rio de Janeiro, fez uma viagem especial ao Rio de Janeiro e foi lá conversar com ele para tentar diminuir as consequências da mudança que estava ocorrendo. Isso ele fez de novo quando Rui Barbosa foi uma das figuras mais importantes na redação da Constituição de 1891, que reafirmou essa separação entre Igreja e Estado. Então, nesse momento, o Brasil se torna
um Estado laico no papel. Mas, na verdade, isso não aconteceu na prática. O Thomas Bruneau, que é um canadense que escreveu uma história sobre o catolicismo no Brasil, nos mostra que o padre Júlio Maria, um dos intelectuais católicos brasileiros mais importantes, final do século XIX, início do século XX, embora fizesse críticas a essa separação entre Igreja e Estado, ele dizia o seguinte: bem, agora não tem jeito, houve a separação, o que cumpre a nós? Cumpre a nós fazer a união entre a Igreja e o povo. Mas isso ninguém ouviu. Os bispos já estavam trabalhando há muito tempo para tentar fazer retornar as benesses que tinham na época do patroado, sem os problemas de subordinação, de submissão, etc., contra as quais eles deram conta. O Dom Macedo Costa, por exemplo, e o Dom Vital de Oliveira, que foi bispo de Olinda e Recife, foram condenados num processo, porque eles estavam acusados, relacionados com conflito com a maçonaria, desobediência às ordens, às leis do Estado, foram condenados a 4 anos de prisão com trabalhos forçados na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. O imperador comutou a pena para 2 anos sem trabalhos, mas eles passaram algum tempo na prisão e dirigiam suas dioceses da prisão, eles nunca renunciaram. Iam emissários daqui de Olinda, Recife, a Ilha das Cobras, de Belém, a Ilha das Cobras, e os bispos ditavam as ordens, eles traziam para as suas dioceses e o trabalho continuava assim. Então, isso a igreja não queria que voltasse mais, mas o que ela queria que voltasse eram as benesses do Estado. Isso acabou voltando a partir de 1930, com a Revolução de 1930, devido a